A visão sobre Jesus no livro de Enoque. Já segue esse canal para mais conteúdos. Ativa o sininho para chegar às notificações de vídeos novos. Naqueles dias os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhe sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período, e para que eles prostem diante dele e adorem o Senhor dos Espíritos, confessando seus pecados diante dele. Eles abençoarão e glorificarão o Senhor dos Espíritos dizendo: Abençoado é o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Ricos, o Senhor da Glória, e o Senhor da Sabedoria. Ele iluminará toda coisa secreta. Seu poder é de geração a geração e sua glória para sempre e sempre. Profundos são todos os seus segredos incontáveis, sua retidão não pode ser calculada. Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos Reis, o qual é Rei sobre todas as coisas. Eles também dirão: quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar na presença da sua glória? E agora pequeno é o repouso que desejamos, mas nós não o encontramos, nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós e escuridão tem cobrido nossos tronos para sempre. Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Senhor dos Reis, não temos glorificado o Senhor em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. Em seus julgamentos ele não paga nenhum respeito a pessoas, e nós devemos apartar-nos de sua presença devido a nossos maus atos. Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. Então eles dirão a si: nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime, mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. Daí em diante seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. Assim diz o Senhor dos Espíritos: este decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados, e aqueles que possuem a terra, na presença do Senhor dos Espíritos. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo, dizendo: estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem de pecado. Os capítulos 64, 65, 66 e o primeiro versículo do 67 contém evidentemente a versão de Noé e não de Enoque. Naqueles dias Noé viu que a terra inclinou-se, e que destruição aproximava-se. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. E Noé clamou com uma amarga voz: ouvi-me, 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 3 vezes. E ele disse: dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Depois disso houve uma grande perturbação na terra e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face, então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. Ele disse-me: por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Os demônios. Literalmente, os satãs. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. Depois disso, meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: vai, pois eu pedi ao Senhor dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra, o qual respondeu: por conta da impiedade dele seus inumeráveis julgamentos foram consumados. Diante de mim. Com respeito às luas eles inquiriram, e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. Com respeito às luas, habitam sobre ela. Ou, por causa dos sortilégios que eles procuraram e aprenderam a terra e aqueles que habitam sobre ela serão destruídos. Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. O Senhor dos Espíritos sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá tua semente em retidão com domínio e grande glória, e da tua semente se espalhará retidão, e homens santos sem número para sempre. Com domínio, glória.
literalmente, para reis, e para grande glória. Depois disso ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sob a terra. Que elas podem ser para julgamento e para destruição de todos os que permanecem e habitam sobre a terra. O Senhor dos Espíritos ordenou os anjos que saíram, para não tomar os homens, e preservá-los. Pois aqueles anjos presidem sobre todas as poderosas águas. Então eu saí da presença de Enoque. Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim, e disse: Vê, Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. Agora então os anjos trabalharão as árvores, mas enquanto eles procedem nisto eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. Trabalharão nas árvores. Ou, estão fazendo uma estrutura de. A semente da vida se erguerá dela e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre e sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Senhor. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual a princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal fluido, e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos, que haviam sido culpados de sedução, queimou-se debaixo da terra. A perturbação que prevaleceu, literalmente, perturbou-os. Através daquele vale rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de festa para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor dos Espíritos, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre. Pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. Julgamento veio sobre eles porque eles confiaram. Você já ouviu falar no livro de Enoque? Esse antigo texto, excluído do cânon bíblico tradicional, revela detalhes impressionantes sobre os anjos.